Acontece que o lado sombrio é o caminho para muitas habilidades que alguns consideram serem não naturais. Quando você se rende às suas emoções e se torna um servo do lado sombrio, é como se um novo universo fosse desbloqueado em sua frente. Coisas que antes só poderiam ser imaginadas, agora se tornam realidade. Você passa de ser somente um mero servo da força, guiado pelo seu desejo, para uma nova pessoa que traça o seu próprio destino. Através das meras pontas de seus dedos, você consegue conjurar raios, relâmpagos da força, uma habilidade tão sinistra que transforma os seus inimigos em pó. E quando enfraquecido, você consegue sugar a própria vida do seu oponente através de uma habilidade, a Drain Life, o drenar da vida. Com ela você suga a própria vida, o próprio vigor do seu inimigo para dentro de seu corpo, estendendo sua vida e curando ferimentos. E no dia inevitável, quando você estiver um segundo da morte, você consegue transferir a sua própria essência, a sua alma, para o corpo de outra pessoa. O lado sombrio é um caminho para habilidades não naturais. E os Sith, eles sabiam isso. E por milênios, desde o início de sua ordem, eles vêm acumulando poder, guardando conhecimento, seja em livros ou seja em holocrons. No entanto, os Sith, eles são extremamente competitivos. Mestres matam seus aprendizes e seus aprendizes de volta matam seus mestres. Facções surgem, Sith lutam contra Sith, onde eles deviam estar lutando contra os Jedi. Darth Bane viu esse problema tão claro quanto o dia. Se os Sith continuarem se matando como eles sempre estiveram nos últimos milhares de anos, os grandes planos dos Sith de governar a galáxia seriam somente isso, planos, e nunca dariam frutos. E é por isso que Darth Bane instituiu a regra de 2. Agora a gente não tem mais um exército de Sith. A gente tem só um mestre, uma pessoa que segura todo o conhecimento do Sith e ele ensina o seu aprendiz. E a gente tem um aprendiz que cobiça o poder e o conhecimento do seu mestre. E esses dois, os únicos Sith em existência, seriam responsáveis por guardar com muita segurança todo o conhecimento do Sith através dos milênios, os inúmeros holocrons, livros e pergaminhos. Isso tudo ocorreu muito bem até o Sith mais burro fazer algo extremamente burro. Darth Plagueis e o seu mestre, Darth Tenebris, eles eram obcecados com a imortalidade. Infelizmente, nenhum deles nunca conseguiu ser imortal, mas os antigos Lords Sith, eles conseguiam. Eles transferiam a sua essência para outra pessoa, essencialmente possuindo outro corpo. Mas Tenebros disse que isso nunca seria possível, porque algo 500 anos antes tinha acontecido. Darth Gravid tinha acontecido, um Lord Sith que era curioso demais. Gravid, ele começou a se interessar no lado da luz. Gravid pensou que a única esperança para o Sith era mesclar os dois lados, o lado da luz e o lado sombrio. Estudando os Jedi, Gravid pegou duas características de sua ordem, o altruísmo e a empatia. Em sua mente, essas duas qualidades fariam com que os Lord Sith se tornassem ainda mais sábios e ainda mais poderosos. E nessas tentativas, Gravid começou a ficar insano. A dualidade dos dois lados, a disputa interna do lado da luz com o lado sombrio, era demais para Darth Gravid e ele ficou insano. Tenebros disse que ele foi o único Lord Sith nos últimos 1000 anos que caiu para o lado da luz. E a insanidade dele, ela se tornou tão grande e tão potente que ideias sinistras começaram a entrar em sua mente. Gravid chegou à insana conclusão que a Ordem dos Sith somente poderia ser salva se todos os ensinamentos, os holocrons, os inúmeros livros e pergaminhos fossem completamente destruídos. Gravid, então, em toda sua insanidade, ele se prendeu dentro de seu castelo, criando um escudo da força ao redor e começou assim a destruir todos os ensinamentos do Sith. Tudo que tinha sido acumulado desde o início da Ordem do Sith, Darth Gravid colocou fogo em tudo. Eventualmente, a sua aprendiz, uma Twi'lek, chamado Darth Gideon, viu o que o seu mestre estava fazendo. Ela conseguiu penetrar a barreira da força e ela invadiu o castelo. E lá dentro, os dois duelaram tão fervorosamente que é dito que Gideon perdeu grande parte do seu corpo. Ela perdeu seu braço, seu ombro, metade do seu rosto e teve o seu peito cortado. Com muita dificuldade, Gideon conseguiu matar o seu mestre, mas quando ela parou para analisar toda a destruição, Gideon percebeu que
mais da metade de todo o conhecimento que os Sith tinham guardado em todos os anos tinha sido permanentemente destruído. Darth Giant sobreviveu e teve que usar próteses pelo restante de sua vida, mas ela seguiu em frente, adotando um novo aprendiz e continuando com o grande plano de Darth Bane. Em uma conversa, Darth Plagueis diz para Palpatine que se não fosse pela insanidade de Darth Gravid, os Jedi e a sua república já tinham sido destruídos há séculos atrás. Depois dos acontecimentos de Darth Gravid, todos os mestres Sith contavam essa história para os seus aprendizes. Plagueis contou para Palpatine, o mestre de Plagueis Tenebras contou para Plagueis, assim como o mestre de Darth Plagueis, sempre com o objetivo de alertar os futuros Sith sobre o perigo do lado da luz. Essa história de bicho-papão, ela se enraizou tanto no Sith que ela até mesmo segurou a mão de Palpatine por muitos anos. Palpatine sempre quis pegar o manto como o Lorde, o mestre dos Sith, mas ele hesitava e tinha medo, acima de tudo, de fazer o que Gravid fez, fazer algo errado e acidentalmente atrasar os Sith por séculos. Então Palpatine sempre decidia esperar, acumular mais sabedoria, mais poder do seu mestre, para no dia que ele fosse eliminá-lo, ele ter a certeza que todo o conhecimento, toda a sabedoria dos Sith estivessem agora seguras em suas mãos. A terrível tragédia de Darth Gravid continuou assombrando Palpatine, mesmo depois que ele matou seu mestre, mesmo depois que ele se tornou o imperador do Império Galáctico. Contrário do seu mestre Darth Plagueis, Palpatine não tinha a obsessão que ele tinha com a imortalidade. Palpatine era jovem, tolo, ingênuo, e como todo jovem, cheio de vigor, Palpatine não pensava na morte. Palpatine pensava no acúmulo de poder. Mas com o passar dos anos, se tornando o imperador do Império Galáctico, Palpatine percebeu a realidade de algo que ele falou para Anakin anos atrás, durante uma ópera. Lembre-se de seus antigos ensinamentos. Todos os que buscam o poder têm medo de perdê-lo, até mesmo os Jedi. Com medo de perder o seu poder e o seu status, Palpatine passou grande parte do seu tempo livre no Império Galáctico, acumulando antigas sabedorias, artefatos, conhecimento dos Sith, e buscando, como a gente sabe, acima de tudo, como se tornar imortal. Dentro do cânone, a gente sabe que foi o Sith Eterno que ajudou o Palpatine a alcançar essa imortalidade. A gente não sabe quando os Sith Eterno foram criados, mas eu consigo imaginar como essa história Legends de Darth Gravid consegue conectar com o cânone. Talvez o Sith Eterno tinham cópias dos holocrons, dos pergaminhos, dos livros que Gravid destruiu no passado, e quando o Palpatine descobriu eles, Palpatine conseguiu reaprender as coisas que Gravid tinha destruído, incluindo, claro, a transferência de essência. Pelo menos esse é o meu cânone mental. Mas deixe aí nos comentários o que você acha que teria acontecido se Gravid não tivesse destruído a sabedoria do Sith. E se você gostou do vídeo, não seja insano, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não consagramos mestres Jedi.